Dia 4 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 2, 1, 3, 51, Marcos 11, 27, 12, 17, Salmos 47, 1, 9, Provérbios 10, 24, 25. Números 2, 1, 3, 51. Números 2, 2.1, 34. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Versículo 2. Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, cada um junto à sua bandeira, sob os estandartes das suas famílias. Eles acamparão a certa distância da tenda do encontro. Versículo 3. Ao leste, em direção ao nascer do sol, estarão os acampamentos de Judá, organizados segundo as suas divisões. O líder dos descendentes de Judá é Naasson, filho de Aminadab. Versículo 4. O seu exército tem 74.600 homens. Versículo 5. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder dos descendentes de Issacar é Natanael, filho de Zoar. Versículo 6. O seu exército tem 54.400 homens. Versículo 7. A tribo de Zebulon também acampará ao lado de Judá. O líder dos descendentes de Zebulon é Eliabe, filho de Elon. Versículo 8. O seu exército tem 57.400 homens. Versículo 9. O total de homens no acampamento de Judá, segundo as suas divisões, é 186.400. Eles marcharão à frente. Versículo 10. Ao sul estarão os acampamentos de Ruben, organizados segundo as suas divisões. O líder dos descendentes de Ruben é Elisur, filho de Sedeur. Versículo 11. O seu exército tem 46.500 homens. Versículo 12. A tribo de Simeão acampará ao lado de Ruben. O líder dos descendentes de Simeão é Selumiel, filho de Zurizadai. Versículo 13. O seu exército tem 59.300 homens. Versículo 14. A tribo de Gade também acampará ao lado de Ruben. O líder dos descendentes de Gade é Eliasaf, filho de Deuel. Versículo 15. O seu exército tem 45.650 homens. Versículo 16. O total de homens no acampamento de Ruben, segundo as suas divisões, é 150.450. Eles marcharão em segundo lugar. Versículo 17. A seguir, a tenda do encontro, o acampamento dos levitas, marchará no meio dos outros acampamentos. Eles marcharão na ordem em que acampam, cada um no seu lugar, sob a sua bandeira. Versículo 18. Ao oeste estarão os acampamentos de Efraim, organizados segundo as suas divisões. O líder dos descendentes de Efraim é Elisama, filho de Amiúde. Versículo 19. O seu exército tem 40.500 homens. Versículo 20. A tribo de Manassés acampará ao lado de Efraim. O líder dos descendentes de Manassés é Gamaliel, filho de Pedazur. Versículo 21. O seu exército tem 32.200 homens. Versículo 22. A tribo de Benjamim também acampará ao lado de Efraim. O líder dos descendentes de Benjamim é Abidã, filho de Gideone. Versículo 23. O seu exército tem 35.400 homens. Versículo 24. O total de homens no acampamento de Efraim, segundo as suas divisões, é 108.100. Eles marcharão em terceiro lugar. Versículo 25. Ao norte estarão os acampamentos de Dan, organizados segundo as suas divisões. O líder dos descendentes de Dan é Ezer, filho de Amizadai. Versículo 26. O seu exército tem 62.700 homens. Versículo 27. A tribo de Asser acampará ao lado de Dan. O líder dos descendentes de Asser é Pagiel, filho de Ocrã. Versículo 28. O seu exército tem 41.500 homens. Versículo 29. A tribo de Naftali também acampará ao lado de Dan. O líder dos descendentes de Naftali é Aira, filho de Enã. Versículo 30. O seu exército tem 53.400 homens. Versículo 31. O total de homens no acampamento de Dan, segundo as suas divisões, é 157.600. Eles marcharão por último, sob as suas bandeiras. Versículo 32. Esses foram os israelitas contados segundo as suas famílias. O total de homens nos acampamentos, organizados segundo as suas divisões, foi 603.550. Versículo 33. Os levitas, porém, não foram contados com os outros israelitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 34. Assim os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acamparam sob as suas bandeiras, marcharam na mesma ordem, cada um com seu clã e a sua família. Números 3, 1, 51. Versículo 1. Esta é a história da família de Arão e de Moisés no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Versículo 2. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 3. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, que foram ordenados para servir como sacerdotes. Versículo 4. Nadab e Abiú, porém, morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo não autorizado diante dele no deserto do Sinai. Eles não tinham filhos, e Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Versículo 5. O Senhor disse a Moisés. Versículo 6. Mande chamar a tribo de Levi a presentes ao sacerdote Arão para ajudá-lo. Versículo 7. Eles cuidarão das obrigações relacionadas à tenda do encontro em nome dos israelitas, se farão o serviço do tabernáculo. Versículo 8. Eles cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Versículo 9. Dê os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles são dedicados a ele dentre os israelitas. Versículo 10. Designe Arão e os seus filhos para servirem como sacerdotes. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta. Versículo 11. O Senhor disse ainda a Moisés. Versículo 12. Eu mesmo escolhi os levitas dentre os israelitas em lugar de todo primeiro filho israelita, o primeiro a abrir o ventre materno. Os levitas são meus. Versículo 13. Pois todos os primogênitos são meus.
No dia em que feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto de homens como de animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. Versículo 14. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai. Versículo 15. Conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens de um mês para cima. Versículo 16. Então Moisés os contou conforme a ordem do Senhor. Versículo 17. Estes foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. Versículo 18. Estes foram os nomes dos filhos de Gerson, pelos seus clãs, Libni e Simei. Versículo 19. Os filhos de Coate, pelos seus clãs, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Versículo 20. Os filhos de Merari, pelos seus clãs, Mali e Muzi. Esses foram os clãs dos levitas, segundo as suas famílias. Versículo 21. A Gerson pertenciam os clãs de Libni e Simei. Esses foram os clãs gersonitas. Versículo 22. O número de todos os homens de um mês para cima foi 7.500. Versículo 23. Os clãs gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, a oeste. Versículo 24. O líder da família gersonita é Eliasaf, filho de Lael. Versículo 25. A responsabilidade dos gersonitas na tenda do encontro é cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro. Versículo 26. Das cortinas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, e das cordas, de tudo que se relaciona com o seu uso. Versículo 27. A Coate pertenciam os clãs de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Esses foram os clãs coatitas. Versículo 28. O número de todos os homens de um mês para cima foi 8.600. Eles cuidarão das coisas sagradas. Versículo 29. Os clãs coatitas acamparão ao sul do tabernáculo. Versículo 30. O líder da família coatita é Elisafã, filho de Uziel. Versículo 31. A responsabilidade deles é cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios sagrados com os quais ministram, da cortina e de tudo que se relaciona com seu uso. Versículo 32. O líder principal dos levitas é Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele supervisionará os que cuidam das coisas sagradas. Versículo 33. A Merari pertenciam os clãs de Mali e Muzi. Esses foram os clãs meraritas. Versículo 34. O número de todos os homens de um mês para cima foi 6.200. Versículo 35. O líder da família merarita é Zuriel, filho de Abiaiu. Eles acamparão ao norte do tabernáculo. Versículo 36. A responsabilidade dos meraritas é cuidar das tábuas do tabernáculo, das suas travessas, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que se relaciona com o seu uso. Versículo 37. Bem como das colunas do pátio ao redor, das suas bases, das suas estacas e das suas cordas. Versículo 38. Moisés, Arão e os seus filhos acamparão em frente do tabernáculo, a leste, diante da tenda do encontro, para cuidar do santuário em nome dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar será morta. Versículo 39. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os seus clãs, todos os homens de um mês para cima, foi 22.000. Versículo 40. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de um mês para cima, e faça uma lista dos seus nomes. Versículo 41. Separe os levitas para mim, o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais dos israelitas. Versículo 42. Moisés contou todos os primogênitos israelitas, conforme o Senhor lhe ordenara. Versículo 43. O número total dos primogênitos do sexo masculino, de um mês para cima, listados pelo nome, foi 22.273. Versículo 44. O Senhor disse a Moisés. Versículo 45. Separe os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos israelitas. Os levitas são meus. Eu sou o Senhor. Versículo 46. Para resgatar os 273 primogênitos israelitas que excedem o número de levitas. Versículo 47. Receba 5 ciclos por cabeça, com base no ciclo do santuário, que pesa 20 geras. Versículo 48. Entregue o dinheiro a Arão e aos seus filhos como resgate pelos que excedem o número de levitas. Versículo 49. Assim Moisés recebeu o dinheiro do resgate dos que excederam o número resgatado pelos levitas. Versículo 50. Do primogênitos israelitas, ele recebeu 1.365 ciclos, com base no ciclo do santuário. Versículo 51. Moisés entregou o dinheiro do resgate a Arão e aos seus filhos, conforme a ordem do Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Marcos 11, 27, 12 e 17. Marcos 11, 27, 33. Versículo 27. Eles voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando pelo templo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos se aproximaram dele. Versículo 28. Eles perguntaram: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Versículo 29. Jesus respondeu: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Versículo 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me. Versículo 31. Eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Versículo 32. Mas, se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos consideravam João um verdadeiro profeta. Versículo 33. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhe disse: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas.
Marcos 12, 1, 17. Versículo 1. Jesus começou a falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha. Ele colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Versículo 2. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para receber deles uma parte dos frutos da vinha. Versículo 3. Mas os lavradores agarraram o servo, espancaram-no e mandaram embora de mãos vazias. Versículo 4. Então eles enviou outro servo, e eles feriram a cabeça e humilharam. Versículo 5. Ele enviou ainda outro, e estes mataram. Enviou muitos outros, alguns espancaram, a outros mataram. Versículo 6. Estava ainda um, seu filho amado. Por fim, ele o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Versículo 7. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Versículo 8. Assim, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Versículo 9. O que o dono da vinha fará? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Versículo 10. Vocês nunca leram essa escritura. A pedra que os construtores editaram tornou-se a pedra angular. Versículo 11. Isso vem do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ponto. Versículo 12. Então eles procuraram prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que ele tinha contado a parábola contra eles. Então deixaram e se foram. Versículo 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns fariseus herodianos para apanharem alguma palavra. Versículo 14. Eles se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que você é íntegro e não se deixa influenciar por ninguém, pois não age com base na aparência, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Versículo 15. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam um denário para que eu veja. Versículo 16. Eles trouxeram a moeda, e ele perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Versículo 17. Eles responderam: de César. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com ele. Salmos 47, 1, 9. Versículo 1. Batam palmas, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Versículo 2. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei sobre toda a terra. Versículo 3. Ele subjugou as nações ao nosso poder, colocou os povos debaixo dos nossos pés. Versículo 4. Ele escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Versículo 5. Deus subiu ao seu trono entre aclamações. O Senhor subiu ao som de trombetas. Versículo 6. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso rei. Cantem louvores. Versículo 7. Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia. Versículo 8. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado no seu santo trono. Versículo 9. Os nobres dos povos se reúnem como povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Provérbios 10, 24, 25. Versículo 24. O que o ímpio teme lhe sobrevirá, mas o desejo do justo será concedido. Versículo 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.